Você já se inscreveu no canal ADMP TV? Já clicou no sininho de notificação para ficar por dentro de todas as nossas novidades? Não? Então faça isso já. O canal ADMP TV é um canal de bênçãos para a sua vida. Aqui tem cultos ao vivo, congressos abençoados, subsídios teológicos que irão enriquecer a sua vida espiritual e a sua aula. Portanto, faça isso agora. Inscreva-se, curta, compartilhe e ajude a divulgar a obra do Senhor. Seja bem-vindo ao programa Escola Bíblica Dominical. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical, uma realização Assembleia de Deus Missão aos Povos. E nós queremos convidá-lo para você ser um aluno frequente, assíduo da Escola Bíblica Dominical. Que no domingo você possa se reunir com o corpo de Cristo para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Este programa não substitui a escola presencial, porque a escola presencial é o corpo de Cristo unificado, meditando na poderosa obra do Senhor. Portanto, o nosso objetivo aqui é simplesmente dar um aperitivo para você, uma amostra das bênçãos que te espera na Escola Bíblica Dominical. Procure uma igreja Assembleia de Deus próximo à sua residência e seja um aluno dessa escola maravilhosa, a maior escola teológica do mundo, Escola Bíblica Dominical. Vamos, portanto, à lição do dia. Como vocês acabaram de ver, o título de nossa lição é Os Ministros do Culto Levítico. O nosso texto áureo encontra-se em Números, capítulo 3, versículo 45, e que diz assim: Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor, diz a palavra do nosso Deus. Nós iremos hoje estudar sobre um tipo de personagem ou alguns personagens relevantes para entendermos a liturgia que permeia todo o livro de Levítico. Na nossa última lição, que você acompanhou aqui conosco, você viu que nós relembramos os elementos do culto que havia em Israel. Em outras palavras, nós estávamos trabalhando com o elemento do culto levítico. Falamos sobre a sua liturgia, falamos sobre os elementos que o compunham, as suas origens e a sua contribuição para o culto cristão. O que nós podemos tirar de lição para isso? Hoje nós vamos meditar em personagens centrais, na verdade, em uma tribo específica, em um povo separado para servir ao Senhor no santuário, no templo. Ao mesmo tempo em que estaremos meditando e retroagindo ao passado para entendermos a figura dos levitas, da tribo de Levi no culto sacerdotal, nós também estaremos pensando no papel dos ministros hoje, no atual culto, no culto do tempo da graça. E é claro que a primeira coisa que nós vamos pensar é justamente aquela que está no tópico 1 de nossa lição. O tópico 1 da lição faz uma abordagem que é Levi, a tribo sacerdotal. Nós vamos evidentemente, começar fazendo uma análise histórica desta tribo, de onde ela veio e a sua importância para Israel. Na verdade, a tribo de Levi, como o nome já aponta, ela tem uma ascendência a partir de Levi, um dos 12 filhos de Jacó, do grande patriarca Jacó. Levi tem uma história cheia de controvérsias, porque quando nós olhamos para o papel ou a narrativa bíblica na qual Levi era a figura central, a gente vai perceber que Levi apareceu em contextos não tão agradáveis. Na verdade, quando olhamos para Gênesis,
Sefer Bereshit, o livro do início, nós entendemos que lá em Gênesis, capítulo de número 34, há um episódio na vida de Jacó e de seus filhos triste. Jacó tinha uma filha, cujo nome era Diná, e Diná foi deflorada por um príncipe heveu, cujo nome era Siquém. Siquém não era alguém do povo descendente de Abraão, não era da família de Jacó, era aquilo que nós chamamos de estrangeiros naquele lugar, era um incircunciso, não fazia parte daquela prole, daquele clã, da prole de Abraão, tá? Do clã de Jacó. De forma que Siquém se enamora, se apaixona por a filha de Jacó, Diná, e a deflora, tira-lhe a virgindade. A Bíblia diz que ele a contamina. Bom, Jacó, logicamente, ficou muito triste com aquilo doeu muito, e os seus irmãos os seus filhos, tomaram as dores do seu pai Jacó. E procuraram Jacó, e Siquém procurou Jacó e disse: ó Jacó, eu me apaixonei pela sua filha, eu sou disposto a casar com ela. Inclusive, como prova disso, Siquém procurou Jacó, acompanhado do seu pai Amor, e ofereceu ainda a Jacó dotes a mais do que Diná precisava. Ofereceu, como era costume da época, um dote de casamento por aquilo. Uma das condições propostas foi que, olha, Siquém, tudo bem, mas você, juntamente com os seus, precisam ser circuncidados. Siquém aceitou todas as cláusulas impostas por Jacó e seus filhos para ficar com Diná. O grande problema é que haviam 2 filhos de Jacó que tinham o sangue mais quente, eram mais impulsivos. Os seus nomes eram Levi e Simeão. Levi e Simeão traem um acordo que existia até então, e diz a Bíblia, no capítulo 25, que num dia, que era o 3º dia após esse evento, após esse ocorrido, a dor de Levi e de Simeão foi tão grande de ver a sua irmã, de saber que sua irmã tinha sido deflorada por um estrangeiro, que não contendo a sua ira, não contendo o seu rancor, mataram. A despeito do acordo prévio que existia entre as famílias, mataram a Siquém e a sua família, aos seus. E isso manchou de sangue e de mentira Simeão e Levi. Se você analisar o capítulo 40 em diante, quando se aproxima a morte de Jacó, você vai ver que Jacó ficou muito ressentido com a atitude de Simeão e de Levi, mais até do que com o episódio de relacionamento entre Diná e Siquém. De forma que quando Jacó vai dar a bênção para os seus filhos, já prestes a morrer, ele dá uma bênção muito dura para Levi. Não é? Para Levi, ele dá uma bênção dizendo que ele não teria parte da sua herança e que viveria daquilo que os seus irmãos lhe dariam. Olha só como é interessante entender a ascensão. Portanto, curiosamente, a origem do povo levita, ou da tribo de Levi, perdão, a origem da tribo de Levi não é uma origem bonita, ou melhor, a história, digamos assim, não é? A origem, ela é ascendência de Abraão, direitos como qualquer outra tribo tinha, né? No entanto, quando você olha para essa história, você percebe que, ao contrário do que nós esperávamos, a origem da tribo de Levi não era uma daquelas origens magníficas, recheadas de história. Posteriormente, após o exílio, nós vamos ver que essa tribo ela surge num outro contexto, lá em Êxodo, também de tragédia, quando Deus resolve punir o povo que havia se desviado, adorando a falsos deuses. Isso no capítulo 31 de Êxodo em diante, você encontrará essa narrativa. Deus usa a tribo de Levi para ser a espada julgadora. Deus usa a tribo de Levi para ser a espada que mataria os seus próprios irmãos. Olha que drama, que drama. Então, a história, a historiografia da tribo de Levi não mostra uma tribo pacífica,
não mostra uma tribo de uma história bonita. No entanto, foi justamente essa tribo que Deus separou para servir a Ele. Esse paradoxo, ele é maravilhoso. Porque, veja bem, a tribo de Levi tem a sua origem em um homem que, agindo impulsivamente de forma colérica, faz um ato que impede com que o seu próprio pai lhe abençoe plenamente. Essa mesma tribo foi utilizada posteriormente para ser juiz de morte entre seus próprios irmãos. Entretanto, quando o povo sai do Egito e entra para o deserto, Deus levanta justamente dois personagens centrais desta tribo. Moisés e Arão eram da tribo de Levi. Da tribo que tinha um passado manchado, Deus levanta um grande legislador e o primeiro sumo sacerdote. Porque, na verdade, nas entrelinhas, o que nós podemos entender é que Deus sempre quer nos ensinar. Eu sempre digo que os atos de Deus são atos pedagógicos. Deus trabalha para que nós tiremos lições de todos os seus atos. E é por isso que uma exegese adequada ao texto bíblico é tão importante. Deus chama, dentre todas as outras tribos, a tribo de Levi, logicamente, porque houve uma profecia do seu patriarca genitor, que era Jacó, dizendo que ela serviria, mas também para mostrar que não interessa o passado que alguém tem, ou não interessa o passado de uma tribo. Deus não olha para isso. Deus olha para a atitude que aquele povo terá de acordo com a sua chamada, de acordo com a sua vocação. Meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo nesta hora, fica aí uma lição importante para nós. O nosso passado muitas vezes não nos dignifica. O nosso passado muitas vezes não nos traz boas memórias. Ainda assim, o Senhor Deus não se importa com o seu passado. Ele joga tudo no mar do esquecimento, porque o seu passado faz parte de um propósito maior, forjar quem você é. E Deus pega essa massa que chama-se eu, molda, transforma e o faz um obreiro abençoado, dedicado a servir na obra do Senhor, a servir no templo. Portanto, a tribo de Levi, mesmo com um passado manchado, mesmo com atos que não dignificavam tanto assim, foi a tribo escolhida por Deus para servir no templo. É interessante porque quando no Êxodo se faz a distribuição daquilo que as tribos teriam, faz-se uma distribuição das cidades, do gado, das regiões, da terra entre as tribos, né? Quando o povo entra na terra prometida e há divisão daquela terra, a tribo de Levi não ganha herança própria naquela região. Ela não ganha uma região própria. Por quê? Por dois motivos. O primeiro motivo é porque Deus queria que a tribo de Levi fosse uma tribo sacrificial. Da mesma forma como todo mundo, todas as tribos ofereciam sacrifício a Deus, a tribo de Levi era uma tribo ofertada a Deus como sacrifício, que abriria a mão de toda herança terrena, que abriria a mão de todos os bens materiais, abriria a mão de uma geopolítica local e seria entregue, consagrada a Deus. Essa tribo, durante muito tempo, ela não teve tanta transcendência entre os seus irmãos. Levi não era um dos irmãos mais destacados. No entanto, quando surge Moisés e Arão, essa tribo ganha a sua importância. Por quê? Porque a partir de então, Levi ou os levitas
são instituídos como líderes em Israel. Até a monarquia se instituir, até a monarquia começar no período de Samuel, o que nós temos é que a tribo de Levi ficou responsável por ser a líder de todas as outras tribos. E é interessante porque ela servia e liderava. Moisés prefigurava a liderança política, a liderança administrativa. Arão, a administração do culto. Arão, a liderança religiosa, a ligação entre o povo e Deus. Portanto, da tribo de Levi, o Senhor suscita essas duas figuras. E quando há a repartição, Deus sabia que a tribo de Levi deveria servir a todas as outras. Como o território dividido ficou muito grande, como o território para cada uma das 11 tribos ficou muito espaçoso, ficaria difícil para essa tribo ter uma terra própria, ter uma terra pessoal e ainda poder servir aos seus irmãos. Portanto, para evitar conflito, o que Deus faz? Em cada região das 11 tribos, Deus escolhe algumas cidades e essas cidades seriam entregues aos levitas. Portanto, os levitas não tinham região própria, mas tinham algumas cidades próprias. Além de serem base dos levitas, essas cidades posteriormente adquiriram um caráter muito interessante, porque elas passaram a ser cidades de refúgio, cidadelas de refúgio. Por exemplo, quando alguém matava outra pessoa em legítima defesa, ou matava em um acidente sem querer, essa pessoa deveria ser punida com a morte. Era assim a lei do talião. A lei imposta exigiria que ela morreria. O que ela podia fazer? Como não foi um ato doloso, como essa pessoa não matou querendo, tinha um motivo para isso, ela se refugiava, ela corria para as cidades administradas pelos levitas e se escondiam lá. Portanto, posteriormente, um outro papel que as cidades dos levitas tiveram foi servir de cidade de refúgio. Portanto, veja só, nós entendemos aí uma dupla finalidade de Deus para com a tribo de Levi: ser uma tribo de sacrifício e atender aos seus irmãos. Isso é particularmente interessante, né? Dessa tribo, portanto, há o papel preponderante e é por isso que vale a pena uma lição só para entender a figura dos levitas. Entendeu? É importante você, professor, você, professora, pontuar então a origem da tribo de Levi, destacando destacando esses episódios lá em Gênesis. É importante você elencar a ideia ou qual era o papel da tribo de Levi perante Deus e perante o seu povo. Tá? Lembre-se, perante Deus era uma tribo sacrificial, separada para servir aos seus irmãos. Isso é o mais importante e deve ser colocado em pauta. O nosso tópico 2, ele vai trazer a análise sobre o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele era descendente de Levi, deveria ser constituído da tribo de Levi e especificamente da descendência de Arão. É interessante que todas as tribos, elas possuíam um símbolo, né? Elas possuíam um símbolo que a marcava. O símbolo da tribo de Levi, acho interessante você pontuar isso aí, era um jarro, que era chamado de lançador. O jarro era o símbolo utilizado nos sinetes da tribo de Levi. Esse jarro tinha uma simbologia especial porque ele expressava serviço. Jarro, na simbologia hebraica, significa trabalho. Portanto, esse símbolo remetia ao fato de que os levitas assessoravam, trabalhavam no templo. Vale a pena lembrar também que toda a tribo de Israel tinha uma pedra
preciosa que a marcava. A pedra dos levitas era uma pedra esverdeada, muito bonita, que era a ágata. A ágata era a pedra que representava a tribo de Levi. Junto com o sinete, havia sempre a representação da ágata. E aí sim, nós temos que dessa tribo tão cheia de histórias e tão importante, levanta-se a figura do sumo sacerdote. Bom, quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era o principal líder religioso da fé hebraica, dos hebreus. Não havia uma figura religiosa além do sumo sacerdote. Vale a pena pontuar que durante algumas situações muito específicas, o sumo sacerdote também assumiu liderança política. Por exemplo, Samuel fez isso antes de ascender à monarquia. Quando surge a monarquia, aí sim há uma divisão clara entre rei e sacerdote, poder político e poder religioso, porém o rei permanece proibido de assumir função sacerdotal. Repare que o sacerdote, na vacância real, na vacância do cargo real, ele poderia assumir também o papel de líder político, mas o contrário não era verdade. Só um que poderia fazer isso, o Messias. O Messias era o único que poderia unificar o cargo sacerdotal com o cargo político de líder, de rei. E nós sabemos que é justamente por isso que lá em Hebreus, o autor desta epístola, ele passou um tempo discorrendo sobre a importância de Jesus, afirmando que Jesus foi a pessoa que unificou a figura sacerdotal com a figura política do rei, tá? Mas é muito importante destacar para você que o sacerdote, ele era separado da descendência de Arão. Houve, posteriormente, algumas alterações nesse processo. Inicialmente, o sumo sacerdote, ele era escolhido da descendência de Arão, e se ele morresse e não tivesse filhos, porque ele poderia se casar, se ele não tivesse filhos, houve uma época, mais especificamente no período dos Asmoneus, ou período asmoniano, que o irmão mais velho do sumo sacerdote assumiria suas funções. Posteriormente, pós-exílio, nós encontramos uma mudança radical e aí o sumo sacerdote passa a ser um cargo indicado. O líder local, inclusive nós vemos isso até mesmo no Novo Testamento, quando Herodes indica também o sumo sacerdote do templo, ele passa a ser por indicação, mais ou menos como acontece com os membros do STF, do Supremo Tribunal Federal, que são indicados pelo presidente da República. A mesma coisa aconteceu uma época com a figura do sacerdote. No entanto, é bom deixar claro que o mandamento de Deus foi que o sumo sacerdote deveria ser levantado da descendência de Arão. Obviamente, além do sumo sacerdote, chamado de Kohen Gadol, Kohen Gadol significa sumo sacerdote, além do Kohen Gadol, existia também sacerdotes que serviam como auxiliares, não era o sumo sacerdote, mas eram sacerdotes. Ao sumo sacerdote era dado um papel importantíssimo, que era o papel de, no Dia Nacional da Expiação, no Yom Kippur, entrar no Santíssimo Lugar para oferecer sacrifícios. Ele era o único que poderia fazer isso. Ninguém mais poderia fazer tal atitude. Apenas o Kohen Gadol poderia entrar no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, e oferecer sacrifício a Deus. Nós iremos, em lição posterior, falar sobre o Dia Nacional da Expiação e desmistificar algumas coisas que foram propagadas aí no meio pentecostal, tá? Outra coisa importante nós destacarmos era que o sumo sacerdote tinha vestimentas diferenciadas.
é difícil nós entendermos algumas nomenclaturas de vestimentas daquela época. O que nós podemos fazer é inferir pelas descrições de Levítico como era a vestimenta, mas muitas dessas vestimentas que eu vou citar aqui agora, elas são meio que intuitivas, nós entendemos que sejam assim. Inicialmente ele usava 4 peças de roupas básicas. Essas peças não são difíceis de nós entendermos. Primeiro, ele usava uma túnica. Na verdade, a primeira vestimenta que ele tinha era um calção, uma espécie de calção, que ia do quadril até o seu joelho, cobrindo então toda a sua coxa. A primeira coisa que ele usava era um calção. Logo depois, ele usava uma túnica. Essa túnica vinha por cima, ele amarrava com o cinto, essa túnica ela é amarrada com o cinto, e logo após ele colocar essas roupas básicas, ele punha um turbante sobre a sua cabeça. Então essa era a roupa básica, um short que ia dos seus quadris, cobrindo as suas coxas até os joelhos. Nós tínhamos uma túnica que vinha por cima, um cinto que a prendia e nós tínhamos um turbante. Além disso, a Bíblia nos traz outros 4 elementos muito importantes e que são dados a eles nomes especiais. Por exemplo, a Bíblia fala do éfode, não é? O que era o éfode? O éfode era uma espécie de avental que ele carregava consigo nos dias cerimoniais. Fazia parte das vestimentas ricamente adornadas que o sumo sacerdote usava. O éfode trazia uma faixa que o amarrava por um todo. Além do éfode, nós temos o meil. O meil, você pode ver tudo isso, irmão, no rodapé aqui do nosso vídeo, tá? O meil, ele era uma espécie de cachecol, um casaco, que ele colocava também por cima, ricamente adornado. Mas tenho certeza que a parte que você mais conhece do sacerdote, que aparece mais em livro, é o roxém. O roxém, que era uma espécie de couraça ou peitoral que o sumo sacerdote trazia consigo. E nesse peitoral havia 12 pedras organizadas em 3 fileiras de 4 pedras. Cada uma dessas pedras era uma pedra preciosa e representava uma das tribos de Israel. Tinha inclusive nesse traje, nesse peitoral, tinha inclusive a inscrição dessas tribos. Portanto, no roxém, nós temos essa couraça tipificando o cuidar de Deus para o seu povo. Só lembrando, nós temos uma descrição interessante, porque a Bíblia fala que no roxém havia também o urim e o tumim. Esses 2 termos são difíceis de compreender, funcionavam como oráculo, e era como se fossem 2 pedras preciosas, 2 pedras que significavam respectivamente sim e não, de acordo com a vontade de Deus. Nós não sabemos como especificamente essas pedras funcionavam. Serão lançadas, há uma corrente mais forte dentro do seio teológico que diz que essas pedras, elas brilhavam de acordo com a vontade de Deus e funcionavam como oráculos, estavam presas ao roxém, estavam presas à couraça que posteriormente era chamada de couraça da justiça. Muito bem, além do roxém, nós temos finalmente o tiste. O tiste, que é uma peça amarrada na testa, tá? Era uma peça de ouro e essa peça ela aparece num cenário muito bonito, porque essa peça de ouro tinha gravado a mais linda inscrição: Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Era o que estava gravado lá. Portanto, o que nós vemos aqui é que o sacerdote tinha uma figura muito importante. O sumo sacerdote, ele era destacado dentro da sociedade hebraica, da sociedade judaica daquela época. Para finalizar então essa parte, vale a pena lembrar que o sacerdote, ele poderia se casar. O sacerdote poderia se casar, inclusive se casar com uma viúva. No entanto, o sumo sacerdote
só poderia se casar com uma virgem que nunca tinha sido desposada antes, que nunca foi casada antes. Não poderia ser viúva de forma nenhuma. Uma outra diferença entre o sacerdote comum, também da tribo de Levi, tá? E o sumo sacerdote, é que o sumo sacerdote, ele não poderia encostar de forma alguma em cadáveres. O sacerdote também não poderia. Porém, em cadáveres de pessoas muito próximas, como pai, mãe ou filho, havia uma certa permissão. O sumo sacerdote, de forma alguma, ele não poderia encostar em nenhum cadáver, ainda que fosse um filho, da mãe, da esposa, do pai, não poderia. Portanto, esses são os apontamentos importantes que você deve destacar em relação ao nosso tópico. E para a gente finalizar, o tópico 3 da nossa revista traz direitos e deveres dos levitas. E nessa sessão eu quero destacar o primeiro item, o primeiro subtópico, que é viver do altar. Um dos direitos que os sacerdotes levíticos tinham, que os levitas tinham, era de viver das ofertas trazidas ao templo. Já que eles não tinham herança material, não poderiam trabalhar fora, porque viviam integralmente para a obra de Deus, para o serviço do templo ou do tabernáculo, eles precisavam se manter, comer, viver. E para isso, Deus disse que eles poderiam tomar parte, não apenas ofertas que não eram queimadas, como inclusive das ofertas sacrificiais. Era direito deles tomar parte nessa oferta, e é isso que ele coloca aqui. Moisés deixou isso bem claro para vocês. E eu chamo a atenção disso, irmãos, porque é importante entender que no cristianismo, Deus não tem a figura do sumo sacerdote humano, porque esse tipo foi cumprido em Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote. No entanto, tem os seus levitas. Na igreja, nós usualmente associamos a palavra levita a quem canta, mas na realidade, levita é qualquer um que desempenha um trabalho na obra do Senhor, especificamente voltado para o trabalho da seara do mestre. E como nós não temos a figura do sumo sacerdote, mas temos a figura do sacerdote, é importante destacar, meu irmão, que o pastor se encaixa nesse perfil, o líder religioso se encaixa nesse perfil. Nós não vamos fazer aqui uma ode ao abuso financeiro, nós vamos fazer uma ode aqui elogiosa àqueles que querem se enriquecer da obra de Deus, porque infelizmente existem tais ovelhas negras, bodes no meio da igreja, que veem a obra do Senhor, vê o trabalho no templo simplesmente como fonte de enriquecimento, mas não é esse tipo de pessoa que nos pauta. Uma sociedade que critica aqueles que vivem da obra do Senhor, uma sociedade que critica aqueles que vivem da obra de Deus, é importante deixar claro, meu irmão, que ser um pastor que toma conta de uma igreja, e quando eu falo pastor, eu não me refiro ao título de pastor, não. Eu me refiro àquele que exerce o pastorado, que cuida de ovelhas. É importante que ele seja sustentado para cumprir a sua obra com excelência. Para fazer esta obra, ele precisa que a igreja o mantenha, assim como nós mantemos missionários. E esses missionários são mantidos para quê? Para que possam viver trabalhando para a obra do bom mestre. Não era enriquecer, mas é ser justo e viver como ser humano digno. Portanto, digno é o obreiro do seu salário, não é pecado, não é abuso. E eu digo isso porque há uma tentativa de demonização do cargo eclesiástico, do pastorado, daquele que exerce esse pastor e que recebe alguma coisa. Repito, para que ninguém entenda mal, o enriquecimento
É errado o enriquecimento ilícito, o enriquecimento baseado na fé, pessoas que vendem indulgências modernas, pessoas que fazem da obra palco, que fazem do santuário simplesmente lugar de holofotes, onde ele quer brilhar mais do que Deus. Não é isso que nós aprovamos e não é isso que está em pauta aqui. O que nós estamos colocando e que você, professor, deve deixar o seu aluno bem consciente é que o obreiro é digno de seu salário, tem família, tem que alimentar seus filhos, tem que se vestir, tem que ter a sua moradia, e é por isso que é responsabilidade do templo sustentar aqueles que trabalham integralmente a Deus. Se eventualmente alguém trabalha fora, que não tem necessidade de ser sustentado, amém, glória a Deus por isso. Grande parte dos trabalhadores da obra do Senhor são voluntários, pessoas que trabalham por conta própria sem receber nada em troca. No entanto, isso não quer dizer que é leviano ou que é imoral o obreiro receber o seu salário, porque os levitas eram sustentados com parte das ofertas apresentadas no templo. Amém? Meu irmão, minha irmã, este foi o nosso complemento, esta foi a nossa aula. Pegue o que nós falamos aqui, filtre, verifique aquilo que você acha interessante pontuar para a sua sala, agregue isso a essa maravilhosa revista, enciclopédias, a manuais, e você terá uma aula abençoada. E o nosso programa Escola Bíblica Dominical vai chegando ao final. Eu quero deixar aqui um enorme agradecimento a você que nos assistiu até agora. Fique conosco, quarta-feira que vem estaremos de volta para a lição de número 4, mais uma lição abençoada e maravilhosa. Não se esqueça de deixar aí o seu joinha, ativar o sininho de notificação, compartilhar em suas redes sociais, porque fazendo isso você estará nos ajudando a prosseguir na obra, na seara do bom mestre. Que o Senhor Deus te prospere sempre, cada vez mais. Amém.